Não dá, não tem condições, né? Não tem cabimento um negócio desse. Aí agora sim, vamos ver que o Ciro ele divulgou essa semana, já é um corte aí de outras participações que ele já teve, né? E eu acho que, sem ser o Ciro, eu não vi ninguém falar algo nesse sentido, viu? Eu acho que é o único que enfrenta mesmo e que aparentemente é uma forma lógica, né, para poder resolver essa questão, que é basicamente você trabalhar com a ideia de estoques reguladores, né? Você ter estoques de alimento, né? Sobretudo esses que são possíveis, são possíveis de serem conservados, né? Por um período, e quando acontece de ter crises como essa que se está enfrentando, o governo então liberaria esses estoques, né? Com isso faria com que o preço fosse reduzido, gerasse uma concorrência, forçasse, né, uma concorrência através de medidas do próprio governo, com intervencionismo, né, do Estado. Então, vamos lá, o Ciro ele traz essa possibilidade, né, que é o que deveria ser feito, mas o governo não faz, né, teria essa Mais uma vez, Ciro pregando no deserto. Né? E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe este corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Pois então, mais uma vez, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. 20 milhões passam fome. Como é que se resolve isso? Você resolve isso com uma política de abastecimento e preços que o Brasil já teve e que o mundo civilizado inteiro faz. O que é isso na prática? É assim, o governo, na hora que houver a safra, que o atravessador vem com a faca no pescoço do pequeno, que não tem capital, que não tem onde estocar, que não tem onde conservar sua produção, ele vende por um preço vil. O governo deve entrar nessa hora comprando por um preço mínimo que garanta a rentabilidade do pequeno e até do grande, se for o caso, para não ter ciclos de especulação. Forma estoques, estrutura armazenamento. Hoje em dia esse armazenamento pode ser virtual, você pode fazer mercado futuro, papéis, enfim, para quem estuda as coisas como né, você tem essa solução. E quando chegar a hora que o chinês bota preço na carne, bota preço na soja, pagando em dólar, e que o barão do agronegócio vai querer ganhar dinheiro, pouco passa importante se nós estamos com fome aqui embaixo ou não, é da lógica trágica do capitalismo exponencializar o lucro. Então ele vai vender lá fora. Ora, na hora que ele vender lá fora, que ele desabastece aqui, o preço sobe, o governo pega aqueles estoques e desova, garantindo o abastecimento e a preços acessíveis para a população brasileira. Isso tudo os americanos fazem todo ano, a Europa faz todo ano, a China faz todo ano, e o Brasil fazia. E essa turma do Fernando Henrique, Lula para cá, na lambança, na conversa fiada, destruíram. As pessoas mais velhas sabem o que é Cibrazen, Conab, tudo isso o Brasil já teve. E esse desmonte aconteceu e hoje o Brasil está vulnerável a isso. O chinês entra comprando, o agronegócio vende o frango, vende a carne por dólar lá fora, e você aqui dentro que se lixe. Porque virou a pátria da selva, do salve-se quem puder. É isso aí. Ele colocou também acho que deu uma viralizada também, num outro videozinho aqui do Instagram. Deixa eu já colocar também na sequência, depois a gente comenta. Basicamente a mesma coisa. Você já quer comentar? Aqui, a solução que o Ciro está apresentando, que é uma coisa que já se fazia, né, e que tem toda a lógica, é que esses pequenos produtores, eles não têm onde guardar as coisas, o estoque. E então eles vão acabar vendendo por barões do agronegócio, né, que eles já têm as suas grandes fazendonas, seu grande nível de produção, e ainda eles vão conseguir comprar dos pequenos por preços mínimos, preços irrisórios, né? Coisas que para eles não aquecem nem arrefecem, né? Porque eles vão sempre ganhar dinheiro em cima daquilo ali, e o pobre produtor também, olha, não tem outro remédio, não tem quem mais compre tudo, né? E então acaba vendendo. Se for o governo, em cooperativas, é muito melhor. Muito melhor. Não só vão pagar sempre um pouco mais que esses barões, como depois o governo garante, assim, um abastecimento efetivo do seu mercado interno para que não haja oscilações de preço e para que não deixe as pessoas morrendo de fome. Né? Exatamente. Isso é lógico. E tem esse problema dos atravessadores. O Ciro ele cita rapidamente aí, né?
Porque o problema acontece é esse, né? O pequeno produtor, ele não vai conseguir fazer com que a produção dele lá no interior, por exemplo, de Minas, Espírito Santo, qualquer que seja, no Paraná, chegue nos grandes centros. Então ele tem que vender para um terceiro, para esse terceiro revender, e nessa cadeia de um vende, revende, pô, o preço vai chegar lá em cima no consumidor final. Né? O governo ele teria que ter uma estrutura, como já teve, como o Ciro explicou aí, né, para que houvesse essa quebra nessa cadeia. Ele vende direto, né, vai direto para um órgão específico, para uma estatal, sei lá, um órgão específico do governo, para a partir daí, então, ele poder depois reabastecer o mercado, mas aí sem, obviamente, né, essa especulação de lucro. Né? Então é isso, é tão óbvio, né? Porém, como eu disse, não é uma coisa também que você vai fazer da noite para o dia, que é algo que já existia, que não deveria ter sido cessado, mas foi sendo cortado aí, FHC, Temer, a adoção dessas medidas, de facto, não ia resolver o problema no dia da manhã. Amanhã não ia mudar, estava tudo na mesma. Mas as próximas safras existiria essa diferença, né? E então você teria um problema resolvido na prática. Só que o que se parece é que esse governo tem um horizonte de 2026, né? E então eles querem medidas que resultam para já. E então estão entrando no pânico de ficar baixando imposto e passando ao lado da questão. Isso não vai resolver nada. Mas o povo entenderia se visse que, olha, eles estão resolvendo o problema, não se vai notar agora vamos estar com programas de cozinhas solidárias, de abastecimento, de servir quentinhas, não sei o quê, mas o problema vai ficar resolvido daqui a um ano. Do que ver isso aí que não é nada, que isso não vai resultar nada. Daqui a um ano estamos no mesmo ponto da discussão. Né? É isso mesmo. O videozinho que ele colocou no Instagram é praticamente a mesma coisa, é um corte de vários vídeos, né? Deixa eu colocar aqui. Cada confusão tem uma explicação. E a explicação é essa. Está valendo no Brasil a lei da selva. É assim a lei da selva. Quem paga, leva, e o povo que se lixe. Vamos mudar, está na nossa mão. Estoques reguladores, estoque regulador. Estoques reguladores, estoque regulador. A diferença do Brasil para o resto do mundo é que nós temos sobra de alimentos. Nós somos o país que mais produz comida no planeta Terra. O país que mais explosivamente produz, deixa seus nacionais com fome. O que está acontecendo com a produção de alimentos no Brasil? Nós, brasileiros, destruímos a nossa estrutura de armazenamento, estoques reguladores e política de preços mínimos para a agricultura e para a pecuária. Te lembra? Cibrazen, Conab. E aí você tem um grande comprador de comida lá fora, tipo a China, que paga em dólar. O real se desvalorizou pesadamente, ó, o dólar de novo mexendo na vida do povo, sem o povo ter direito de saber que o dólar mexe na vida. E o agricultor lá do interior de Tocantins, o pecuarista do interior de Tocantins, não quer nem saber se a população vai roer osso, vai morrer de fome. Se tem alguém pagando pela carne que ele produz em dólar lá fora, meu irmão, ele ensaca e manda. O capitalismo é selvagem. Vai vender lá para fora o gerimum, para levar o dólar no bolso e fim de papo. Nós temos que fazer neste caso? Nós temos que devolver ao governo uma tarefa. Qual é a tarefa? A de manter estoques reguladores. Na hora que o preço estiver baixo, o governo compra e faz os estoques. Isso existia no Brasil, foi destruído. Tudo isso foi destruído. E hoje em dia você tem ferramentas que não precisa nem comprar fisicamente, você compra mercado futuro, e aí você guarda isso para na entre-safra, ou quando o chinês entrar bombando, comprando, o governo pega esses estoques e vende a preço mais subsidiado. Porque cada desdobramento tem um problema. Cada confusão tem um... Aí, era isso aí. Basicamente ele fizeram um compilado, né, para ver que o Ciro, né, ele fala disso há bastante tempo, né, já tem um assunto que ele desenvolve há bastante tempo, e tá aí a solução, basicamente é isso. E ele repetiu várias vezes estoques reguladores, porque a solução seria essa, né, possuir ou retomar, né, o governo deveria retomar essa política de estoques reguladores. E, obviamente, paralelo a isso, fortalecer a moeda, né, para não ficar aí com esse dólar tão absurdo, o valor tão absurdo, regular os juros, que afeta também o valor da moeda, da inflação. É isso. Estou para ver alguém desmentir o Ciro Gomes nisso aí. Estou para ver. Alguém que não diga, tem. Não, a regulação que é errado. Não tem. A presença do Estado é demasiada aqui. Não, o Estado não pode ter estoque regulatório. Ele atrapalha o mercado. Não, quem é que está sustentando essa conversa? Quem é que está? Alguém publicamente tem a coragem de falar isso? Porque esse aqui eles pensam, alguns, né? Aí não tem coragem de dizer, né? É isso aí. É isso aí. Galera, faz falta dar um like aí. Bora lá.
Ah, é verdade, hein? Vamos colocar o like, compartilhar. Em breve nós vamos precisar muito, né, dessa participação aí mais já tá com poucos efetiva. likes, Então, vamos fazer estoque regulador de likes aí, porque aqui tá faltando também, hein? Tá em falta, tá? Pode ser. Né? Tá tendo aí uma certa, como que é? Austeridade. Uma austeridade de like, pois é. Olha aí o grande Apoena, nosso amigo lá do Twitter. Seja bem-vindo, Apoena Belo. Cheguei, boa noite. É isso aí, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou em tempo, né? Tá sempre. O Cris está falando aqui da treta entre o governo e o MST. Bom. Eu vi uma notícia essa semana, que eu não aprofundei nessa questão. O Lula está tentando essa reaproximação, né? Ele parece que está trabalhando agora com uma pequena redistribuição aí. Eu vi algo em torno de 10% aí para famílias ocupadas, né, do MST. Agora, sinceramente, eu não sei. Chama o Cristiano aí para ele entrar. Acho que ele está esperando o link, Rui. Manda para ele aí, vamos ver se ele entra aí. De repente ele traz algum ponto interessante sobre essa questão. Mas é isso, é como ele está falando aqui, eu até vou destacar o comentário, né? São muitas questões, né, sobre a questão dos alimentos, que basicamente a gente pode resumir a isso que a gente sempre fala aqui, né? A falta de planejamento do governo, agora está esse bate-cabeça por conta de ministérios, né? Teve essa troca aí de ministérios, eu não sei o que vai surgir a partir daí, mas olha, já passamos, já estamos finalizando o primeiro trimestre do ano. Daqui a pouco a gente está na metade do ano, né? E aí, bem, 2025 passa assim, né? Voando. E o ano que vem é eleição, né? Então, aí a gente volta, né? Retoma naquelas questões sobre 2026. O que virá pela frente, né? Vai ter Lula mesmo. Bolsonaro a gente já sabe que não vai ter, né? O Bolsonaro tá saindo fora. Vai ter alguém representando o Bolsonaro, né? Acho, pelo visto, pelo que eu estou vendo aí... Mas o Lula... Me diga aí você, o que você está sabendo sobre isso, mas pelo que eu estou vendo, a família toda está tudo enrolado. Os filhos, a mulher... Eles estão, Rui, sabe o que está acontecendo? Eles estão desesperados. Eles estão, assim, o bolsonarismo ele está totalmente perdido, né? E aí você vê o Eduardo Bolsonaro lá se misturando com o Trump, viajando para os Estados Unidos. Já tem boato aí que ele nem vai voltar para o país, né? Porque eles vão se enrolando. Eles vão tentando resolver o problema na base do desespero, porque sabe que o Bolsonaro vai ser preso. Aí eles ficam aumentando as ameaças, as bravatas, e nisso eles cometem crimes. Pô, o Bolsonaro estava essa semana aí falando que ele estava em contato com a equipe do Trump para poder passar informações aí sobre um plano que o governo tem de negociação envolvendo até mesmo programa nuclear com a China, aí querendo denunciar isso. Mas olha, ao fazer isso, o que ele está fazendo? Está praticando um tipo de traição contra o Estado, né? Contra a soberania do Estado. Sim. Evidentemente. Ou seja, é mais um crime para a conta. Vai chegar um ponto que não vai ter não vai ter mais crime previsto no Código Penal. Não vai sobrar crime que eles estarão aí sujeitos a sofrerem punição. Não, você sabe aquela máxima, né? Perdido por um, perdido por mil, né? Então, já que eu tô lascado, então agora eu vou tentar tudo que eu puder, né? Então, assim, da parte do bolsonarismo, isso aí, a tendência é que ela vai ser reduzida. E você vê que essa semana, eu até vou ver se eu acho aqui, né? A Veja, ela já está apostando, sabe em quem, né? No Tarcísio. Então, eles já colocaram na capa o Tarcísio, né? Que é o plano T. O plano T. Eu até depois vou tentar localizar aqui, porque já estão vendo que do lado do bolsonarismo é isso, está em decadência, né? Agora, para não ficar só falando disso, o governo Lula, ele está perdidaço, né? Com todas essas questões, né, com todas essas problemáticas, também em decadência, porque muito provavelmente não, certeza, né? Não conseguirá indicar um sucessor, né, para poder representar aí todos esses votos e eleitores do Lula.
que é muito diferente dos eleitores do PT. Né? A força do Lula, todo mundo sabe disso, é muito diferente da força do PT. Então, dificilmente ele vai conseguir fazer um sucessor. E, como todo mundo já tem dito, muito dificilmente o Lula vai enfrentar aí uma eleição se ele souber que vai perder. Né? E aí que entra a discussão que nós queremos trazer para cá, né? Que já falamos na semana passada. Não havendo Lula, não havendo Bolsonaro na disputa, quem que está despontando nas pesquisas? Ciro Gomes. Ciro Gomes, né?